Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal, Deus abençoe, compartilhe, deixe seu joinha, que hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Vocês vão conhecer uma abençoada, uma serva de Deus, conhecida por irmã Ana Paula Carvalho. Você acompanha ela aí no TikTok, no Kawaii, no YouTube. E aí, vamos divulgar esse vídeo, porque a gente vai tratar de um assunto bem pertinente à família. E se pertencer a você, compartilhe, ajude esse canal a crescer. E vocês aí vão receber uma instrução de Deus, através de uma palavra que a serva de Deus vai trazer aqui, a irmã Ana Paula, falando sobre um tema que a gente vai abordar aqui, sobre o Provérbio 14, verso 1, e falando sobre a mulher rinchosa. Eu vou apresentar vocês aqui, e ela vai deixar aqui uma mensagem muito positiva para começar o ano 2024, que está nascendo aos poucos, para você entrar um ano abençoado. Pode ser, irmã Ana Paula. A paz do Senhor, amados, que a paz que excede todo entendimento esteja com cada um de vocês nesse dia. Nós vamos falar de um tema onde muitas vezes muitas coisas têm se levantado dentro dos lares e muitos estão desapercebidos. É por isso que muitos falam, meu casamento estava tão bem e de repente se acabou tudo. Será que foi de repente? Será que não foram as raposinhas, como diz lá em Cantares, que entrou? As pequenas falhas, as pequenas brechas. Começa tudo pouquinho, meus amados, que damos no nosso dia a dia. E vamos empurrando com a barriga. E quando, de repente, tudo culmina numa separação, num divórcio. E sabemos que Deus não está no meio disso. Quem está no meio disso é Satanás, para destruir famílias. Quem causa divisão, separação, é ele. Desde o princípio, né? Desde o princípio que Satanás faz isso. E hoje eu quero falar acerca, né, o nosso amado irmão, aqui e para os amados irmãos que estão nos escutando, aqui em Provérbios 21 e versículo 19 diz: melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rinchosa e iracunda. Sabemos que isso não só serve para mulheres não, meus amados. Tem muito homem assim também. Não só é mulheres não. A palavra é para todos. E eu fui uma dessas pessoas. Mas enquanto eu estava no meu casamento, eu não conseguia ver. Porque tinha uma venda nos meus olhos. Eu só conseguia enxergar isso quando de fato eu me vi no deserto. Porque na realidade, eu não tinha forças, né? Eu via, mas eu não tinha forças. Eu ia empurrando com a barriga, como eu falei no início. Mas sabemos que Deus, Ele nos ama. E Ele não nos quer de qualquer forma. E quando Ele tem algo, e Ele tem algo contigo também, Ele nos chama ao deserto para falar o nosso coração. Ele diz lá em Oséias: eis que eu te chamarei, né, ao deserto e falarei ao teu coração. Ei, não é o fim, não. Deus, Ele nos ama, como eu falei, e Ele não nos quer da mesma forma. Por isso que Ele cria situações na nossa vida, não para se acabar, mas para que a gente possa entender, né, o que Ele tem conosco. Qual é a vontade dEle? É que você se separe? Não. Mas se talvez nós tivéssemos ouvido palavras como essa, hoje, muitos de vocês não ia estar no deserto. E muitos que o Espírito Santo vai despertar para ouvir, mesmo não passando por problema no seu casamento, relacionamento, não vão entrar no deserto. Porque Deus já vai dar estratégias em Deus para vencer quando o inimigo lançar suas setas. Porque o inimigo, amados, quando ele lança uma seta, ele dificilmente... Aliás, ele não erra, porque ele nos estuda. Quando ele lança a seta, ele não erra. Ele só lança para acertar. Mas ele se levanta, a gente sabe, mas só para cair. Tá? Em nome de Jesus. E eu quero falar um pouco de mim, né? Eu fui essa mulher rinchosa. E eu não percebia isso, repito, enquanto eu estava no meu relacionamento. E quando tudo culminou, né, na separação, e meu esposo foi embora, meu esposo adulterou, foi embora, eu ali continuei
apontando o meu esposo, né? Eu não abri, amados, uma brecha. Eu abri uma porta inteira para que o inimigo entrasse. Eu era aquela mulher briguenta, aquela mulher que reclamava ao acordar até o anoitecer. Mas eu repito, eu não me via assim. Porque assim como o diabo ele coloca uma venda nos olhos do teu esposo que está lá com a amante, muitas vezes ele também coloca uma escama nos nossos olhos para que a gente não veja. Mas repito, existe um Deus que nos ama e não nos quer da mesma forma. Por isso que ele cria situações na nossa vida. E amados, o Senhor, às 3 horas da manhã, quando eu começava a acusar o meu marido, porque ele é um prostituto, ele me traiu. Às 3 horas da manhã, o Senhor, ele fez com que as escamas caíssem dos meus olhos. E ali eu comecei, como se um filme passasse na minha mente. Eu comecei a ver as brechas, as palavras de maldições que eu lançava dentro da minha casa, o diabo transformou em profecia. E assim se cumpriu. Eu muitas vezes dei mulheres ao meu marido, sem o meu marido ter essas mulheres. Repito, eu estava dentro da igreja esquentando um banco, né? Vivendo, ouvindo, mas não praticando. E quantos estão assim? Né? Porque a palavra do Senhor não é só para a gente ouvir, mas sede também praticantes. Então é muito fácil, amados, a gente ser servos dentro da igreja, porque crente até o diabo é. Né? Ele sabe que Deus existe e estremece. Mas a gente não tem que ser servos só dentro da igreja, não. É lá onde ninguém está nos vendo. É lá que nós devemos ser. E lá eu era terrível. Lá eu era mandona, né? Era o que eu queria, na hora que eu queria e quando eu queria. Na realidade, o homem era eu, né? Eu achava que era. Mas existe um Deus que ainda pega e nos leva lá em Jeremias 18, nos coloca lá na casa do oleiro para nos fazer entender que nós somos barro. E ali, amados, eu fui quebrada, eu fui amassada. E eu digo para você, como disse o salmista Davi, foi-me bom. Está passando por todas as aflições que hoje eu estou passando, para que eu pudesse entender a vontade de Deus e os preceitos, porque Deus me ama e Ele não queria que eu fosse da mesma forma. Então, quando nós não olhamos pelo mundo espiritual, né, nós costumamos dizer que só é falta do caráter do cônjuge que está lá do outro lado. Não, mas eu posso te garantir que o que está acontecendo na tua vida, no teu casamento, existe ação demoníaca por trás disso. Porque na minha vida tinha. Dentro da minha casa, meus amados, tem coisas que Deus oculta de você. Estava lá a pomba gira, usando o meu marido também, para tirar a minha paciência, para através disso nós discutirmos. E por que você fala isso, irmã? Eu falo isso porque na época meu filho tinha 1 ano e 4 meses. Minha mãe não era evangélica, não é evangélica. E eu estava ali dentro do meu quarto, discutindo com meu esposo, mas não falando palavras de baixo calão. Não, eu não estava, mas eu estava discutindo. E Deus não é Deus de... Deus não está no meio de discussões, né? E ali quando eu estava discutindo com meu esposo pegou uma roupa e colocou dentro de um saco de lixo e foi embora. E quando meu esposo passou pela sala, minha mãe chegou gritando, chorando e tremendo muito dentro do quarto, dizendo: Ana, pelo amor de Deus, tu não sabe quem saiu de dentro do teu quarto dando gargalhadas. Tu não sabe quem saiu acompanhando o Marcelo aqui. E ali eu disse: o que foi, mãe? O que foi? Ela disse: uma mulher. Minha mãe não sabia, repito, que eu estava lá dentro do meu quarto discutindo com meu esposo. Mas o mal estava ali usando o meu esposo para, através disso, tirar a minha paciência e eu discutir com ele. Eu dizer palavras com ele. Amado, o mundo espiritual existe. Que Deus possa abrir os teus olhos espirituais. Muitas vezes ele está aí dentro do teu lar, dentro dos lares de muito. E muitos, no popular falando, pensam que só é falta de caráter do cônjuge, safadeza do cônjuge, mas não é, meus amados. E ali a minha mãe disse que ela saiu gargalhando, como quem diz assim: consegui, eles brigaram. Tu vai na minha moto, tu tira aquele. Então, amados, eu te digo, vigie que o mundo espiritual ele está aí ativo. E ele está ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. E se hoje você está escutando essa palavra,
é para que os teus olhos sejam abertos, né? Para que você não apenas ore, mas que você também vigie para a glória do nome do Senhor. Muito agradecida, irmã Ana Paula, por essa oportunidade que a senhora está aqui nos dando, nos presenteando. Amém. Com esse testemunho maravilhoso, que vai edificar muitas famílias, como tem edificado, vem edificando. E aqui ela veio nos abençoar, né, nos ver aqui no canal, para nos abençoar também, para que vocês abram os olhos, né, porque isso aí é uma coisa muito séria. Dificilmente a gente escuta toda hora, todo tempo, mas ela contou aqui sua própria experiência que teve com Deus, que se tornou uma pessoa rixosa, uma mulher rixosa, e isso acabou culminando numa falência do casamento. E aí tem tantas mulheres que querem ser o homem da casa, né? Tem tantas mulheres que metem do pé e querem fazer do jeito dela, da forma dela. Às vezes mulher até de pastores, né? Pastores presidentes, que não é ele nem que manda. Quem está mandando agora é a mulher rixosa que está vivendo com ela. Porque ele fez o pior casamento dele, porque às vezes ele pensou uma coisa, foi outra. É como a irmã Ana Paula Carvalho falou. Ela estava na igreja, mas não tinha aquele compromisso com Deus, né? E assim tem tantas pessoas também que estão vivendo dessa forma. E se brincar até pior do que o que a irmã Ana Paula está passando. E feliz daquele que o Senhor desperta, né? A senhora ainda diz isso, né? Feliz aquele que o Senhor, ele desperta. Porque ele diz em sua palavra, acordem vocês que dormem, né? Então, tem tantas pessoas, eu costumo dizer, meus amados. Lá em Apocalipse fala que muitos só têm aparência de que vivem, mas que na realidade já estão mortos nos seus pecados, nos seus delitos. Enquanto nós vemos andando, mas na realidade está morto espiritualmente. Eita. E eu estava morta espiritualmente, mas aquele que é poderoso, aquele que me chamou das trevas para a luz, para a sua gloriosa luz, Deus é fiel. Ele me despertou e eis-me aqui para fazer a vontade dele. Amém? Amém. Que o Senhor possa abençoar o teu lar. Que o Senhor, ele possa mudar a história da tua vida. Que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. E saiba que Deus, ele é poderoso para restaurar toda e qualquer situação. Deus abençoe, meu amor. Amém. Glória a Deus, irmão. Irmão, hoje foi mais do que eu esperava, né? Irmã Ana Paula veio aí com bálsamo, né? Uma experiência de vida que vem assim envolver a nossa vida com Deus de uma forma diferente, né? Que às vezes a gente conhece uma religião, mas não tem um conhecimento com Deus. E isso aí culmina numa situação como essa, né? Mas quando ela agora foi tratada, né? Como ela mesmo colocou aqui como um exemplo do profeta Jeremias, que Deus queria tratar da vida dele também, descendo ele para a casa do oleiro, para ali ser amassado, ver como é que o oleiro trabalha ali com barro, e ver que o vaso, quando não saía bom, o oleiro desmanchava. Assim a irmã Ana Paula, ela se colocou nessas condições que foi construída uma nova mulher. Por isso que ela hoje tem força de compartilhar aqui e está dando ensinamento a toda a sociedade, independente do patamar. Seja ele religioso, seja ele não religioso, ela está aí divulgando aí, restaurando família, restaurando o casamento, restaurando a vida da pessoa, da mulher, a mulher se conhecer, né? Saber qual é o lugar dela, fazer o que lá em Provérbios 14, verso 1, que diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, porém a tola destrói. Infelizmente, hoje, a irmã Ana Paula se tornou uma mulher sábia e hoje está aconselhando que se você é tola, venha para uma mulher sábia. Deus abençoe. Paz do Senhor.